vamos conversar hoje sobre a comunhão com Deus. Então, Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Dizem assim, eu trouxe também nos slides. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, esses 3 versículos são de uma profundidade extraordinária. Que possamos compreender as implicações nesses 3 versículos. E que o Senhor nos ajude a colocar em prática, como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Em nome de Jesus. Edifique o teu povo, edifique a tua igreja, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Hoje eu quero iniciar não trazendo aquelas questões introdutórias que nós temos conversado sobre essa discussão entre criacionismo, materialismo e evolucionismo. Na semana que vem eu vou retornar a ela, mas hoje eu quero começar trazendo aqui 3 mandatos pactuais da criação. O que são mandatos? Mandatos são compromissos do pacto, da aliança de Deus com o homem, que Deus colocou, ou que Deus exigiu ao homem ao criá-lo. Então, no ato criacional de Deus, segundo a vontade de Deus, Deus firma aliança com a humanidade, com o homem e com a mulher, e Deus ordena 3 coisas, basicamente. Na verdade, são 4 coisas que ele ordena, porque ele ordena também não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essas 3 coisas aqui que nós vamos ver hoje, nesse slide, são as 3 coisas que continuam seguindo o homem, a humanidade, o ser humano, mesmo após a queda. E todos os seres humanos, mesmo os não cristãos, ainda assim são influenciados por essas 3 coisas, porque são mandatos criacionais. É como se estivessem em nosso DNA. Claro que eu não estou falando aqui necessariamente no sentido biológico, mas está no DNA do homem, no sentido da formação e da criação, porque para isso o homem foi criado. E ao falar esses mandatos, vocês verão que nós já conversamos sobre alguns, como por exemplo, o mandato cultural, de fazer cultura, e nós vamos voltar nesse mandato na semana que vem. O texto diz, dominem e sujeitem a terra. Nós vimos isso, nós vimos que o homem foi criado como obra-prima da criação de Deus, como coroa da criação, foi revestido de glória e autoridade, e ao ser humano foi dado, ao homem e à mulher foi dada a autoridade sobre todos os animais, para dominar e sujeitar a terra. E o sujeitar a terra e o dominar a terra é criar cultura. É transformar a terra por meio da criatividade. É tirar o pó da terra e transformar em chips, tecnologia, computador. Claro, eu estou falando de uma maneira simplista, mas é isso mesmo. O homem, então, ele utiliza os elementos da criação e ele cria a sua cultura. E aqui está explícito o trabalho. Na criação, Deus designou o trabalho ao homem. Isso é um mandato pactual da criação. E todos os seres humanos cumprem o trabalho. Por quê? Porque se não trabalhar, não tem o que comer. O trabalho tem a ver com o sustento da sua família, com o seu sustento pessoal e tudo mais. Outro mandato é o mandato social. E social tem a ver sim com sociedade. E nós vimos na semana passada essa ordem. Sejam fecundos, cresçam e multipliquem-se. E nós temos aqui a ênfase da família. Então, o texto nos ensina, e nós vimos na semana passada, ao falar sobre multiplicação, que o propósito da criação de macho e fêmea, homem e mulher, é a posteridade, é filhos, é a multiplicação da imagem de Deus para sujeitar toda a terra. Deus criou o homem e a mulher, a imagem dele, para que homem e mulher, ao reproduzirem, ao se multiplicarem, espalhassem essa imagem por toda a terra. Porque Deus quer ser glorificado em toda a sua criação. E isso começa pela família,
a célula máter da sociedade, e depois nós temos clãs, vilas, sociedades, cidades, estados, países, e por aí vai. Tudo isso que nós temos hoje aí, num mundo globalizado, com 7 bilhões de habitantes. Agora, um mandato que a gente ainda não conversou, e esse nós vamos conversar hoje, é conhecido como mandato espiritual. Em algumas literaturas, vocês vão ver esse mandato como mandato religioso. Mas tem um autor chamado Gerhard von Groninger que chama esse mandato de mandato da comunhão. Agora nós vamos ver uma citação dele. Então, que mandato é esse? Que mandato é esse, o mandato espiritual? É o mandato de descansar no Senhor, de reservar o descanso para buscar ao Senhor. E é isso que nós temos no versículo 3 de Gênesis 2, quando é dito: abençoou o 7º dia e o santificou. Então Deus abençoou e santificou um dia, o descanso. E esse descanso ele fez para quê? Para que o homem pudesse ter comunhão com ele. Olha aqui que o Gerhard von Groninger diz: o terceiro mandato deve ser chamado de mandato da comunhão. A comunhão deveria ser exercitada no andar com Deus diariamente, conversar diariamente com Ele, expressar amor, honra, devoção e louvor, enquanto se fosse enfrentado os desafios e privilégios de cada dia. Contudo, a cada 7º dia, a comunhão deveria ser expressa de maneira mais completa e rica possível. Olha que texto maravilhoso. Aqui nesse texto, nessa citação de Von Groninger, eu consigo já refutar uma falácia. Falácia é aquilo que é mentira, que é mentiroso, que as pessoas contam sem entender, sem compreender de fato. A falácia de que depois que Cristo veio, todos os dias são para Deus, então eu não preciso reservar nenhum dia para cultuar a Deus. Isso é uma falácia. Por quê, pastor? Porque desde a criação todos os dias são para Deus. Não é somente depois que Cristo veio. Desde que tudo foi criado, todos os dias indistintamente são para Deus, para a glória de Deus. Quando o homem trabalha na criação, ele está trabalhando para Deus, cumprindo o propósito que Deus ordenou. E tudo isso é para a glória de Deus. Mas esse 7º dia é diferente. Então, todos os dias, desde que Deus criou, são para Deus. Agora, o 7º dia, o dia de descanso, Deus reservou não para o homem trabalhar com a criação, mas para o homem dedicar ao descanso, à família, à adoração, em resumo, à comunhão. Então é diferente. Então é uma falácia dizer: Jesus veio, então a gente não precisa reservar dia nenhum, porque tudo é para Deus. Sim, na criação também tudo era para Deus. E mesmo assim Deus reservou um dia para culto. E da mesma forma, depois que Cristo veio, um dia deve sim ser reservado para o culto. Eu espero que vocês entendam essa verdade. Esse é o meu objetivo essa noite. Eu vou mostrar textos, eu vou trazer argumentos para que vocês compreendam que não reservar um dia do descanso é pecado, é falta de fé e confiança em Deus, e pode trazer males, tanto para a sua família, como também males físicos. Nós vamos chegar lá, ok? Então vamos lá. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, nós temos aqui algumas ênfases. São 3 versículos e eu vou destacar uma ênfase por versículo, mas nós vamos focar na terceira ênfase, o versículo 3, que é o mais importante hoje para nós. Então a primeira coisa que nós temos aqui é que Deus finalizou toda a obra da criação no 6º dia. Assim, pois, foram acabados, finalizados, estão perfeitos os céus e a terra e tudo que neles há. Então Deus completou a sua obra. Nós já aprendemos que Deus, Ele criou os céus e a terra no princípio, e nesse princípio a gente não sabe ao certo quanto tempo é este princípio, se é instantaneamente ou se é um período, um momento, mesmo porque não existia tempo ainda. O primeiro dia vai surgir depois. Então como você vai contar o que foi o princípio se o primeiro dia vai ser depois? Então teve um período chamado princípio, depois houve 6 dias onde Deus forma a terra, ou seja, Ele dá forma para a habitação do homem. E aí Ele começa com a luz, os luzeiros, as plantas, a água e por aí vai. E aí no 6º dia,
depois de criar os animais, ele faz o quê? Ele cria o homem. E nós vamos ver na semana que vem que ele criou o homem, o ser humano, do pó da terra, e a mulher da costela do homem. A criação foi diferente, porque é a obra-prima da sua criação. E ao finalizar a sua criação, nós vimos na semana passada, Deus disse que tudo era muito bom. Então é isso que nós temos aqui, a perfeição. E o que é que nós cremos, pastor? Nós cremos nisso que Hebreus diz. É um texto que nós estudamos na série passada. E olha só, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus disse e o universo foi formado. De maneira que o visível, tudo que nós vemos e palpamos e utilizamos, veio a existir das coisas que não são visíveis, ou do invisível. Então Deus criou todas as coisas. Essa é uma crença indispensável, e eu tenho enfatizado isso. Você tirar essa crença do cristianismo, não existe necessidade de cristianismo. Não existe necessidade de Cristo, não existe necessidade de nós estarmos aqui, porque somos apenas primatas evoluídos. Então nós precisamos compreender que Deus criou todas as coisas. E por que esse texto está justamente na sequência que vai falar sobre o sábado? Porque ao observar o sábado, isto é, o descanso, eu vou explicar isso, que sabá significa descanso. Ao observar o descanso, nós que somos servos de Deus, o povo de Israel do Antigo Testamento, a igreja do Senhor no Novo Testamento, ao observar o descanso, confessa regularmente que Deus é o Criador de todas as coisas, porque nós estamos imitando Ele. Assim como Ele trabalhou 6 dias na criação e descansou o último, assim também nós trabalhamos 6 dias na criação e reservamos um tempo para comunhão, para a busca do Senhor, para a comunhão com o próximo. Então nós estamos confessando, Deus é Criador. Reservar o descanso significa isso, confessar que Deus é Criador. Por isso que existem muitos ateus práticos. Vocês já ouviram essa expressão? Um ateu prático é aquele que até se diz que é crente, cristão, crente no Senhor, mas na prática nega o Senhor Jesus. Quer ver um exemplo de ateu prático? É aquele camarada que não ora tempo algum. Hoje pela manhã eu estava falando isso na classe que eu dou. Se você não ora quando você se levanta, quando você almoça, durante o seu dia, quando você vai dormir, você está dizendo o quê? Eu não preciso de Deus para nada. Eu levanto na minha força, eu como porque eu conquistei, eu vou dormir porque eu me protejo, eu sou suficiente. No final das contas, você está sendo ateu prático. Na prática, um ateu. A mesma coisa, se você não reserva um descanso, isso evidencia o seu ateísmo prático. Porque ao reservar o descanso, nada mais nós estamos dizendo que Deus é o Criador. Olha como que isso é forte. E olha só, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Então, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. E olha só, outra implicação do fato de Deus ter criado todas as coisas. Eu gosto muito desse Salmo 124, eu já preguei umas 3 vezes ele aqui, de vez em quando eu prego a mesma coisa, só para ver se os irmãos lembram daquilo que eu preguei. Então, já preguei umas 3 vezes esse Salmo 124 aqui, e olha só que maravilhoso, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se Deus não criou os céus e não criou a terra, se Ele não é criador e Ele não é soberano, não há socorro algum. Não faz sentido o que nós fizemos anteriormente, orando pela vida da Mara e por todos os enfermos. Por quê? Porque Deus não é soberano. Eu vou falar para a Mara, olha Mara, estou orando aqui, mas a gente não crê, sabe? Deus não é soberano, Deus não criou. No final das contas, você vai depender dos médicos e dos remédios. Entenderam? Muita gente não fala isso, mas na prática é isso. Então Deus é soberano, Ele é o Criador, e por isso nós temos certeza que Ele intervém nas nossas situações e que Ele pode ser o nosso socorro. Então essa é a ideia. Deus finalizou a sua obra criacional. E ao finalizar a sua obra, o que acontece? Deus descansa. Olha só o versículo 2.
E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Eu trouxe uma citação aqui de um comentarista chamado Neves, para que os irmãos entendam. O verbo descansar significa cessar, terminar. Dele provém a palavra sabá, que é da onde vem no português sábado. Então sabá, sábado é descansar. Então, que transliterada para o português significa sábado, ou dia de repouso. Mas dizer que Deus descansou não deve ser interpretado que ele estava cansado, ou que parou de agir, mas que considerou a sua obra bem-sucedida e assim finalizou-a. Então, ao descansar, Deus está dizendo o seguinte: minha obra está completa. Quando Deus criou o homem, estava tudo perfeito. Porque faltava o homem. Ele criou os animais, criou as florestas, criou os rios, criou os mares, criou tudo maravilhoso, os céus, as estrelas, os planetas, tudo maravilhoso. Faltava o quê? Faltava a coroa da criação de Deus, o homem e a mulher. E quando Deus então criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança para governar toda a sua criação, ele considerou a sua obra bem-sucedida e assim finalizou. Por quê? Porque tudo era muito bom. Em terceiro lugar, então Deus santifica, separa, consagra o 7º dia como o descanso para o Senhor. E esse 7º dia, esse dia de descanso, seria o dia dedicado ao culto, à adoração pública do seu povo, como nós vemos em Levíticos 26:2 e também nos 10 mandamentos, registrado em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Não apenas dia de culto, mas esse dia também seria reservado para a prática da misericórdia, para a comunhão vertical com o Senhor e também para a comunhão horizontal com o povo. Assim, Jesus nos ensina em Marcos 3, como também Tiago fala sobre a verdadeira religiosidade em Tiago 1, 27. Agora, existe uma mudança após a vinda de Jesus quanto ao dia de descanso. Antes da vinda de Jesus era o sábado e depois mudou para o domingo. E por quê? Essa mudança ocorre por causa do dia da ressurreição de Jesus e de Jesus ser o cumprimento do descanso. Então, após a vinda de Jesus, no Novo Testamento, nós cristãos fomos desobrigados de guardar o 7º dia, o sábado. É isso que o apóstolo Paulo registra em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, dizendo aos irmãos de Colossos que ninguém poderia julgá-los por causa das festas judaicas, por causa da dieta judaica e também por causa do calendário, dos sábados. Eles não seriam julgados por essas coisas, porque essas coisas eram como sombras daquilo que viria. Cristo Jesus é o cumprimento de todas essas coisas. Mas nós precisamos compreender que o mandato espiritual ou o mandato de comunhão não foi revogado. Seguindo então a ressurreição de Cristo, que aconteceu no 1º dia da semana, a igreja passou a guardar o domingo, que é literalmente dia do Senhor. Isso nós vemos registrado em vários textos do Novo Testamento, como Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2 e Apocalipse capítulo 1, 10, quando João recebe a revelação do Apocalipse no dia do Senhor. A expressão domingo significa literalmente dia do Senhor. A nossa confissão de fé de Westminster fala sobre isso. Ela diz o seguinte: Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, isto é, um descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o 1º dia da semana, dia que nas Escrituras é chamado Dia do Senhor, isto é, domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado, isto é, o descanso cristão. Então, o dia foi mudado após a ressurreição de Jesus, mas este dia é o descanso cristão. Portanto, este sábado ou este descanso é santificado ao Senhor
quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado seus negócios comuns, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Então, esse texto da confissão nos exorta a separarmos o descanso para o Senhor, a separarmos o descanso de nossos empregos seculares e de suas recreações para ocupar o nosso tempo com exercícios públicos e também particulares de culto, com o culto público na igreja, com o culto familiar em nosso lar, com as nossas devoções particulares, como também no cuidado com o próximo, na necessidade e misericórdia, assim como as Escrituras nos ensinam. Então, esse dia de descanso é um dia de comunhão, vertical com Deus e horizontal com o próximo. Eu quero trazer agora algumas implicações de tudo isso que nós estamos falando. Nós estamos comentando sobre a comunhão com Deus. E baseado nesse texto de Gênesis 2, versículo 3, a santificação desse dia de descanso, nós podemos concluir coisas muito importantes para nós, que são, primeiro, o propósito original do descanso é fazê-lo um dia dedicado ao relacionamento com o Criador e com o próximo, um dia para a comunhão e para a adoração. Por isso que o descanso não foi revogado. Cristo sim é o nosso descanso e em Cristo nós podemos efetivamente termos um relacionamento com o Criador e com o próximo. Nós podemos ter a comunhão, a koinonia, mas nós precisamos entender a importância de reservarmos um dia para este propósito, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o descanso também tem um papel importante para a manutenção do mandato social, isto é, o mandato da família, pois nele dedicamos tempo para a família, a caridade e a ajuda ao próximo. Além disso, a negligência do dia do descanso pode causar males físicos, emocionais e psicológicos, estresse, estafe, cansaço, esgotamento, etc. Meus irmãos, quando nós negligenciamos o dia do descanso, trabalhamos bitolado, sem parar, anos e anos, isso vai trazer estresse, isso vai trazer câncer, isso vai trazer estafe, isso vai trazer problemas psicológicos, burnout, entre outros. Nós precisamos descansar. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Não negligencie a forma que Deus criou você. Isso é muito importante. Mas, além disso, olha só, a queda ocasionou a perca da comunhão com Deus e gerou uma busca constante de descanso nas coisas que não pode satisfazer o nosso coração. Deus é o nosso descanso. O descanso significa dedicar um dia para Deus. E a nossa alma só descansa em Deus. O Danilo citou o poeta russo Dostoiévski, que diz que só em Deus a nossa alma pode ser saciada. Agostinho diz isso, que a nossa alma anda inquieta enquanto em Deus não descansar. Agora o problema é que o pecado faz com que a gente busque descanso em outras coisas. Busque descanso na aposentadoria, não é assim? A gente trabalha pensando em quê? Eu vou me aposentar. Trabalha para se aposentar. Tudo o que fala é, eu vou me aposentar. Porque quer descansar, quer parar de trabalhar. Porque está cansado, estafado. Ou nas férias, nas viagens, no prazer de comprar, no prazer de comer, mas não em Deus. E a alma fica insaciável. Então descanso pressupõe entender que nós precisamos ter comunhão com Deus em primeiro lugar, e é Ele que vai saciar a nossa alma. Por isso Cristo é o Senhor do descanso. Lá em Marcos 2:28 ele diz, eu sou o Senhor do sábado. E Ele é o nosso descanso. Isso está lá em Hebreus capítulo 4. E só Ele pode dar descanso para a nossa alma cansada. Eu não trouxe o texto aqui, mas todos conhecem o texto de Mateus, onde é dito que Ele
Todos aqueles que vêm até Ele sobrecarregados com seus fardos, Ele nos aliviará. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, somente Ele pode dar descanso para a nossa alma cansada. E por fim, reservar um dia de descanso é um ato de fé. Por isso que eu disse que não reservar descanso é um ateísmo prático. Por que é um ato de fé? Porque nós cremos, quando reservamos no dia de descanso, que Deus é quem nos dá a providência do alimento e do sustento. Por que nós trabalhamos 7 dias por semana, sem parar? É porque a gente não confia que Deus vai dar. É porque a gente acha que depende de nós o nosso sustento. A nossa aposentadoria depende de nós. Se eu não trabalhar, eu não tenho como pagar a minha aposentadoria, as minhas contas, a faculdade do meu filho, da minha filha, e por aí vai. E Deus está dizendo, para com isso. Sou eu que dou sustento para vocês. Então descanse um dia. Então reservar um dia de descanso é um ato de fé na providência e sustento do Senhor, pois é a confiança que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Isso está onde? Salmo 127. Meus irmãos, vocês creem na Bíblia? Vocês creem na palavra do Senhor? Ou simplesmente diz que crê? Se nós cremos, nós precisamos crer nessa verdade. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aqui não é um convite à preguiça. Sim, 6 dias nós temos que trabalhar. O pressuposto é 6 dias trabalhar, nós iremos trabalhar. Se não trabalharmos 6 dias, está errado. Então 6 dias nós vamos trabalhar. Não estou chamando ninguém à preguiça, a ficar dormindo 6 dias por semana. Não. 6 dias nós trabalhamos, dedicamos, nos esforçamos. Mas um dia temos que descansar. E precisamos confiar que o Senhor irá suprir. E precisamos confiar que o nosso sustento, a providência do nosso alimento e do sustento da nossa casa vem do Senhor. Ou senão a gente está só dizendo que crê. Eu espero que isso mude a sua vida em nome de Jesus. Joel Bick diz o seguinte: o Cristo crucificado mostra como Deus pode amar pobres e culpados pecadores, todos nós. Vemos assim Cristo como a resposta para todos os nossos fardos e devaneios. Nossa alma cansada. Você está cansado, meu irmão? Se tem uma coisa que eu tenho visto nas pessoas nesses dias de pandemia, estou cansado, pastor, eu estou cansado. Eu não aguento mais. Eu estou atribulado, cheio de responsabilidade. Eu sei bem o que é isso. Eu estou cansado. Muitas vezes é estudo, é trabalho, são coisas do ministério, mas também fora do ministério. Nos cansa. Eu sei que cansa. Todos nós vivemos essas demandas. O estresse de estar vivendo uma pandemia. Mas entenda, nossa alma cansada só vai encontrar descanso em Cristo. Nossa alma cansada pode trazer a Ele suas dores e pecados. Por isso, não negligencie o mandato da comunhão. Bom, o que isso tem a ver com casamento? Eu, em uma oportunidade, falei aos casais e trouxe esse gráfico aqui. E esse gráfico aqui revela para mim uma verdade importantíssima para o casamento. Uma verdade que eu desfruto no meu casamento. Que é a verdade que quanto mais longe o casal está de Deus, mais longe eles estarão um do outro. Olha lá o triângulo. Quanto mais próximo o casal está de Deus, mais próximo eles estarão um do outro. Então, se o casal não busca Deus juntos, e isso, claro, tem que ser diariamente fazer o culto da família, diariamente fazer a devocional, diariamente orar e buscar ao Senhor. Mas se o casal não busca o Senhor também juntos na casa do Senhor, no momento da comunhão, na adoração com os outros irmãos, não vive essa vida juntos para a glória de Deus, a família perdeu seu foco. Porque a família não tem um propósito simplesmente para procriar.
Nós vimos isso. Esse propósito de crescer e multiplicar é importante, mas não é o principal. A família não tem um propósito simplesmente para um e o outro satisfazer os desejos sexuais. Também tem o seu lugar da família, mas não é o propósito principal. O propósito é a glória de Deus. E somente quando um e o outro estão buscando o Senhor juntos, isso é transformador. Isso restaura casamentos. Isso demanda também o sucesso do casamento. Então, meus irmãos, essas aplicações são para todos, não apenas para casais. Em nome de Jesus, não negligencie o domingo como dia do Senhor. Mas pastor, eu trabalho no domingo, não tem como. Então reserve outro dia, meu irmão. Mas descanse e confie no Senhor. Não fique inventando coisas para fazer no dia do Senhor. Confie que Ele vai te sustentar. Confie que Ele vai prover na sua vida. E dedique à sua família. E dedique ao próximo. E acima de tudo, dedique a Deus. Não negligencie o domingo como dia do Senhor. O culto não negligencie com outras coisas. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós estamos nos tornando secularizados. A igreja está pior do que o mundo. Não podemos, meus irmãos. Segundo lugar, reserve semanalmente um descanso, o descanso para a comunhão com Deus, com a sua família e para fazer o bem ao próximo. Olha só, Deus, vertical, família, horizontal e mais ao horizonte, o próximo. É para isso que nós temos o descanso, para pararmos de trabalhar com as coisas criadas, as outras coisas da criação, para trabalharmos aqueles que são imagem de Deus, semelhança de Deus, e para termos comunhão com o próprio Deus. Então, em nome de Jesus, reserve semanalmente o descanso para a comunhão com Deus, com sua família e para fazer o bem ao próximo. Confie na providência do Senhor. É Ele que o sustenta e não deixará faltar nada em seu lar. Então confie. Deus é fiel. Eu creio plenamente nisso, meus irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Então confie. Descanse no Senhor. Busque descanso para a sua alma cansada no Senhor Jesus Cristo. Você está cansado, meu irmão? Está abatido? Desanimado? A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Talvez a doença, a Covid, talvez esse cenário caótico do país, o fato de que todo dia o preço de alguma coisa sobe, está te deixando desesperado. Falta confiar no Senhor e descansar nele. Descanse. Pastor, como? Oração, meus irmãos, meio de dependência. Ao invés de você sair para a luta, para a batalha do dia a dia sem orar, sem buscar Deus, reserve amanhã, antes de sair, para dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não consigo dar um passo sem a sua ajuda. Isso é ser cristão. É pedir a ajuda de Deus em tudo que nós formos fazer. Porque precisamos dele. E sem ele, nada somos. Curva sua cabeça e ore. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Coloquemos de pé, meus amados. Vamos fazer essa oração final em pé.
Senhor Deus, entendemos hoje que o Senhor Jesus é o nosso descanso. Entendemos a necessidade desse mandato maravilhoso da comunhão. Aplique essas verdades aos nossos corações. Convença até o mais duro coração, aquele que está querendo não aceitar essas verdades, por causa da sua mente que ainda falta ser transformada, não conformada com este século. Então, transforme-nos, ó Deus, pela renovação da nossa mente, para compreendermos e para colocarmos em prática e vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. E dedicar ao Senhor o dia do Senhor, todas as semanas, todos os anos, em todo o tempo. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o descanso que é derramado sobre nós através do Santo Espírito que habita em nosso coração, e as santas e maravilhosas consolações e misericórdias do nosso Deus e Pai, seja sobre vós, povo do Senhor, hoje para todo sempre. Amém.